Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação que a SBT SIC Internacional transmite em direto os seus estúdios em Newark para toda a América do Norte. Hoje falamos, como é normal, de coronavírus, algo que mudou a nossa vida, que mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e que tem sido um obstáculo constante à nossa vida de todos os dias. Preocupamos-nos connosco, com aqueles que nos são queridos e que estão longe de nós, noutro país, noutra cidade, noutra aldeia. E é assim a vida que temos hoje. Quando se fala em mais de 16 mil mortos, quando se fala em mais de 300 mil infectados, tem sido uma verdadeira tragédia, Ricky. Olá, boa noite, Luís. Olá, boa noite, senhores telespectadores. Uma tragédia com números bastante negros neste final de semana. Em New Jersey são mais de 2 mil casos desde sexta-feira até hoje. No mundo temos o caso da Itália também com 50 mil casos, mais de 6 mil mortes. Embora tivesse baixado hoje o número de infectados, o que é uma boa notícia. O que é uma boa notícia. O caso da Espanha e o caso de Portugal. 2 mil casos, 23 mortes. Penso que estamos a chegar a um epicentro de um grande problema. Tanto aquela situação da França, da Itália, da Espanha e agora Portugal, tem-se notado de facto uma grande avalanche, digamos assim, de infecções em lares de terceira idade em Portugal, o que de facto é preocupante para as autoridades portuguesas, mas os chineses já prometeram a Portugal também o envio de material e equipamento para tentar combater este coronavírus. É um problema gravíssimo em Portugal e eu, lamentavelmente, vivi isto este final de semana com o falecimento de uma tia minha que estava num lar de idosos e que não faleceu por coronavírus, mas até que o teste fosse realizado foram 3 dias. E depois o que é mais grave é que não há hipótese de fazer funerais como habitualmente se fazem, nem velórios. Não, portanto, o corpo, neste caso, estava no hospital e vai diretamente para o cemitério, pode ser acompanhado por 10 pessoas, incluindo sacerdote, se é católico, ou claro, o ministro, se é de qualquer outra religião. O número de New Jersey aumentou substancialmente porque foram efetuados nos últimos dias muitos testes, não é verdade? Correto. O panorama em relação a testes é completamente diferente. Temos agora o FEMA com 2 pontos centrais. Imparamos em Holmdel, no PNC Art Center. Em Elizabeth, hoje, portanto, abriu no King College também um centro de testes, só por marcação, portanto, com consulta médica. Em Hudson County temos também um centro em Secaucus. E eu tive uma informação de última hora que possivelmente Essex County terá o seu centro de testes até quinta-feira. Perante todo este número de testes, é claro que os números aumentaram drasticamente, o que nos leva a pensar que podem ainda aumentar e vão ainda aumentar. Portanto, segundo as Estiveste lá esta manhã? Sim, estive lá esta manhã e temos uma pequena peça que poderemos passar de seguida. O Condado de Union, em parceria com os hospitais locais, instalou um centro de testes para o coronavírus, aqui no parque de estacionamento da Universidade King, entre a cidade de Union e Elizabeth. O Condado de Union tem já detectado 124 casos, dos 1916 em todo o estado. As autoridades aqui estão alerta
Todas as pessoas que queiram vir aqui têm que ter um apontamento prévio, quer dizer que tiveram que ter, portanto, uma ordem de um médico quando primeiramente contactaram o serviço de médicos, têm que ter, portanto, sintomas. Neste momento não se vê muito movimento ainda, mas pelo dia é possível que o número aumente drasticamente. Em conversa com os representantes do condado ontem, foi referido à nossa estação de televisão que se espera um aumento drástico de dos números de infectados devido a estes testes. Quero referir também que em todo o estado e numa parceria com o FEMA, hoje abriu também o segundo centro de testes no Penns Art Center em Holmdel, para além daquele que está aberto desde quinta-feira em Paramos. Não venham para cá se não têm um apontamento, é importante que contactem o vosso médico, tenham a certeza que apresentam os sintomas e só assim podem ser testados. Em Union, com imagens de Márcio Santos, Ricky Durães, SPT Television, SIC Internacional. Portanto, esta passagem, digamos, destes testes por Elizabeth Union são importantes para detectar casos que ainda existam e que possam não contagiar outras pessoas, mas a minha pergunta é esta: como é que reagiram as autoridades locais a estes testes? Por exemplo, Sérgio Granados, que é um vereador at large e que tem sempre um empenho muito grande nas relações multiculturais e comunitárias. Correto, e eu quero desde já agradecer ao Sérgio. Eu penso que ele está praticamente em linha, dentro de 10 segundos ou só. Aí está, temos o Sérgio em linha. Já? Sérgio, qual é a situação vivida hoje? Como estamos a ver agora mesmo, dentro do condado, por os números de hoje, já estamos em total de 189 pessoas que são positivas com o coronavírus, e dentro do estado, de ontem até hoje, são 935 novos casos de coronavírus que são positivos, que dá um total de 2.844. Isso é um grande razões porque o condado, fomos o primeiro condado dentro do estado que estamos a abrir um sítio para fazer swabbing, para checar as pessoas que têm os diferentes symptoms do coronavírus. O mais importante é, antes de vir para o nosso sítio, tens de ir para o doutor, tens de receber uma prescription, falar que tu tens os symptoms do coronavírus, e then diretamente podes vir para o nosso sítio, no King University, e fazer o exame. Quantas pessoas é que fizeram hoje exame? Hoje foi mais de 100 pessoas entraram dentro da nossa university, e é só que marcamos de informação, foi no sábado à noite, já está fechado e vai ser mais pessoas começar amanhã, com a chuva também. Vamos ver como vai as coisas. E vai estar aberto todos os dias até quando? Vai ser aberto todos os dias, às 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde, da segunda-feira até à sexta-feira. Isto para a semana, mas hoje o Donald Trump, e já disse isto ontem, que a Guarda Nacional iria ser colocada em Nova Iorque, em Washington, no estado de Washington, também na Califórnia e provavelmente em Nova Jersey, não é? Correto, portanto, New Jersey é neste momento o segundo estado com mais casos, logo a seguir a Nova Iorque, e seguindo as diretrizes do governador de Washington e de Califórnia, eu penso que Phil Murphy vai avançar mesmo, possivelmente amanhã, com o pedido da Guarda Nacional. Ainda que possamos avançar, que hoje foi divulgado que há 69 novas drogas que se pensa que possam servir de combate ao coronavírus. Mas daí até aos testes todos que são necessários para que essas drogas façam efeito, ainda há um longo caminho a percorrer. E todos nós temos consciência que esta situação não se vai resolver nas próximas 2 ou 3 semanas. Isso é fundamental, portanto, nós sabermos que estamos num processo, estamos no meio de num epicentro de problemas, não só
portanto, os pacientes que estão a ser detectados com o coronavírus, mas também aqueles que poderão já estar infectados, mas ainda, os sintomas ainda não se manifestaram. Portanto, eu acredito que durante esta semana o número de casos subirá drasticamente e, ao mesmo tempo, portanto, vamos acreditar que as autoridades do país e do mundo podem ter soluções. Ricky, temos em linha Manuel Figueiredo. Sim. A situação que temos aqui no Township of Union, como temos no mundo todo, no país todo, é grave, mas temos que ir para a frente. No estado de New Jersey, agora anunciado hoje, temos 2.844 casos. Foi um aumento de 935 de ontem. Isso é devido a 2 lugares no estado que abriram para fazer exames para o COVID-19. E também abriu um aqui em Union, que é para o County de Union, abriu esta manhã às 8 da manhã. Esse é por apontamento só os autores, por isso não houve aquela multidão de gente que houve em Bergen County e que houve no PNC Arts Center esta manhã. No County aqui de Union, o número que temos de ontem é 124, que são positivos para o COVID-19. E aqui no Township de Union, 28 que temos. Não tivemos aqui ninguém que faleceu. Fechamos os nossos prédios públicos, mas o governo funciona. Desinfetamos todos os prédios. O polícia, bombeiros estão fechados, mas os prédios estão fechados. Mas temos o 911 a funcionar quando há emergência. Eles estão todos preparados para atender às emergências que são precisas. Ricky, Manuel Figueiredo, que é vereador da cidade de Union e é um homem também muito empenhado nestas coisas das nossas comunidades, ficou aqui bem expressa a vontade de chegarmos a uma solução para este problema. Correto, e é um facto que nós temos de ter em consideração é que as autoridades estão a trabalhar em sintonia. Há uma vontade de trabalhar em conjunto para, juntos, podermos atingir uma solução que possa ir ao encontro das nossas necessidades. O vereador referiu, portanto, há 28 casos na cidade de Union. A tendência é que aumente. A cidade tomou medidas também de precaução, tal qual como Elizabeth. Hoje, por exemplo, em Elizabeth foi anunciado um novo programa pelo Mayor Chris Bowledge, Grab and Go, para evitar, portanto, o contacto social entre os trabalhadores escolares e os estudantes. As pessoas podem ir buscar o pequeno almoço e levar para casa 2 dias pré-preparado. Portanto, eu penso que é uma medida muito boa, de modo a evitar esse contacto. Amanhã também, Luís, vamos apresentar, portanto, uma peça que fizemos na Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde 3 empresários portugueses deram as mãos e ofereceram 15.000 máscaras aos hospitais, à polícia, aos bombeiros da cidade, o que é um ato notável. Portanto, as forças vivas estão unidas de modo a ultrapassar esta situação que é difícil. Mas outras forças que deveriam estar unidas parece que não estão, porque em Washington, pela segunda vez, falhou este plano de recuperação da economia norte-americana, quando inicialmente o presidente Donald Trump e a sua administração tinham imaginado que podiam distribuir cerca de 2.000 milhões de dólares para resolver uma série de situações. A quantia é essa que poderia chegar até aos 4 bilhões. Mas o Partido Democrata decidiu fazer outras exigências e não aceitar muito as exigências republicanas, porque eles afirmam que o Presidente está a tentar beneficiar grandes empresas e a deixar de lado os trabalhadores que ganham cheque a cheque e que mereciam mais apoio. Correto. Aparentemente, portanto, a questão dos 1.200 dólares por pessoa, por cidadão, está ultrapassada e vai ser implementada. O ponto diferencial nos 2 planos, portanto, é a ajuda a grandes empresas que a administração Trump diz que é para
poder ajudar as grandes empresas e corporações no pagamento de salários a milhares de empregados, e isso, para os democratas liderados por Nancy Pelosi, não está clarificado. Portanto, às 3 da tarde, sensivelmente, os democratas fizeram uma contrapartida e esperamos, honestamente, Olha, mas que essa contraproposta é muito interessante, porque foi pedido também que fossem enviados mais $200 por cheque a todos os elementos que estão aposentados e que recebem cheques da Segurança Social. Esses $200 por mês iriam continuadamente a ser recebidos até 2021, para um total de $4.000, o que é, de facto, uma excelente notícia também para os que estão aposentados. Eu penso que neste momento o que nós estamos a assistir é um esgrimar de estratégias, porque as eleições são em novembro. E então, quem sair bem neste pacote, neste stimulus package, vai possivelmente estar numa melhor posição. Mas não podemos esquecer que temos um problema em mãos e que é fundamental que isso seja aprovado. Quiçá que podemos chegar a uma plataforma de apoio. Eu gosto muito dessa ideia, penso que é uma ideia genial do Partido Democrata de avançar com isso. Penso, porque também estive no mundo corporativo, que há milhares de pessoas que poderão precisar dessa ajuda. Agora, se o dinheiro é para os grandes tubarões, temos que ter cuidado. Temos aqui, eu tenho uma informação aqui da produção, de que também temos um passarinho em Trenton, não é verdade? Sim, e eu penso que temos neste momento a Eliana Pintor em linha, a legisladora do Estado de New Jersey. Bem, isto totalmente, não é? O governador tem falado todos os dias, a mensagem tem sido para todo mundo, por favor, que não é essencial para ficar em casa, para tentar a ter menos pessoas, contato com menos pessoas. Claro, não é? Se tiver que sair, para ter cuidado e precauções, e simplesmente para sair, só mesmo se precisa ir para os supermercados, farmácia, para fazer algo que é muito importante. Como tu és, portanto, o chair do Departamento Orçamental, como é que tu vês esta crise? Qual será o impacto na economia de New Jersey? O impacto vai ser muito grande. Por exemplo, no lado estatal, o governador mandou uma carta ontem para os departamentos todos, não é dentro que pertencem ao orçamento, para ter um congelo, não é? Para congelar qualquer dinheiro que não seja essencial para o departamento deles, obviamente para fazer o payroll, não é? Quer dizer, para pagar as pessoas. Outra coisa que não ter sido usado para ter uma congelação, que é para começar a controlar mais o dinheiro. Eu acho que, obviamente, os negócios que estão fechados, que são de pequenos negócios, que vai sofrer imenso. Tem um programa federal que podem ter apoio em ter que se chama-se um loan, não é? Um repagamento para 30 anos. E eu acho que nós aqui assim vamos ter um impacto muito grande, não é? Estávamos finalmente a sair desta crise, que foi da crise de 2008, não é? Temos tido uns bons últimos 2 a 3 anos e infelizmente está a voltar tudo como estava em antes. A nossa comunidade, a comunidade que tu serves, é muito específica. Acreditas que muitas pessoas poderão ter que recorrer a bancos alimentares? Eu acho que sim, não é? Está a chegar a uma altura, não é? Bem, isto verdadeiramente está a ser a primeira semana, não é? Que o governador está verdadeiramente a fechar tudo, mas eu acho que se isto durar 2 semanas ou mais, eu acho que vamos ter que ter recursos maiores, não é? Especialmente para a nossa comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade que tem negócios pequenos e que tem negócios que conta com pessoas como eu e tu, não é? A ir fazer as nossas compras localmente. Então, eu acho que vai ser... vamos ter que pensar verdadeiramente o que é que nós vamos poder fazer e o que é que podemos fazer estatalmente para ajudar as pessoas. Muito obrigado, Eliana Pintor Marim. É sempre um prazer falar contigo. E nesta linha de ação, Luís,
temos um problema. Centenas de pessoas que estão sem emprego já, centenas de pessoas que estão a trabalhar menos horas, muitos deles sem a devida situação Sem vínculos regularizada. empresariais. Como é que achas que vamos sair desta crise? Não vai ser fácil. Eu, antes disso, eu queria explicar aos telespectadores que nesta emissão e noutras que iremos fazer nos próximos dias, temos imagens, como já viram, em FaceTime ou através de outra plataforma digital, para evitar exatamente que estejamos todos juntos aqui e possamos, pelo menos, garantir a tal distância dos 6 pés ou dos 5 pés que é necessária para a nossa proteção. Em relação ao prejuízo, o prejuízo é enorme, sobretudo para quem trabalha de cheque a cheque, para quem espera pelo seu cheque para pagar as suas contas. Contas da mercearia ou do supermercado, a renda de casa, o seguro dos carros, a escola dos filhos, a alimentação das crianças e não só, os medicamentos. É toda uma série de situações que foram bem enumeradas pela Eliana Pintor e que nos deixam, ou podem deixar-nos preocupados se não for encontrada uma solução a breve prazo. Mas também, no meu ponto de vista, não são só aqueles que trabalham de cheque a cheque. Há pessoas que são freelances. Correto, são aquelas pessoas que vivem de trabalho a trabalho. E são 3 mil em New Jersey. Hein? 3 mil em New Jersey, e eu penso que esse número é ainda maior. Porquê? Porque pensemos, por exemplo, nas festas sociais portuguesas. Esses homens que servem à mesa, que trabalham na cozinha, são freelancers, claro. São pessoas que têm o seu trabalho no dia-a-dia e durante o fim de semana fazem outro trabalho adicional. Depois temos também pessoas que servem as meninas das flores, dos chocolates, etc. Correto. Portanto, é um número, esse número penso que é um bocadinho redondo, mas que vão sofrer. O Carlos Ferreira fala-nos um pouco mais em detalhe sobre esta situação. Numa altura em que o Governo e a Reserva Federal apresentam medidas de resposta à pandemia, há uma questão que se levanta quanto ao futuro de trabalhadores em regime freelance, visto que estes não conseguirão receber fundos de desemprego durante o período da crise coronavírus. No estado de New Jersey, o número de infectados ronda aos 3 milhares e, desde a última contagem, 27 pessoas faleceram. Números que levaram o governador Phil Murphy a adotar medidas cada vez mais severas. Primeiro, as escolas fecharam, seguindo centros comerciais e casinos. De momento, a maior parte das lojas de retalho deverão fechar as portas e as pessoas são agora proibidas de se concentrarem em grupos. Profissionais da indústria de casamentos e espetáculos veem-se numa situação de fragilidade, já que o governador Phil Murphy proibiu aglomerados de 50 pessoas, cancelando-se eventos como casamentos, banquetes e até funerais. Algumas empresas, como Uber e Instacart, estão a oferecer pacotes de pagamento parcial para fazer face aos custos de pessoas doentes. Os serviços prestados por este tipo de empresas têm-se mostrado essenciais numa altura que os restaurantes funcionam apenas como take-out. Ainda assim, os seus empregados veem-se agora numa situação de espada de 2 gumes. Ou trabalham e arriscam contrair o vírus, ou não ganham dinheiro nenhum. Na passada sexta-feira, o governador Phil Murphy assinou uma série de propostas de lei de apoio a pequenas empresas. Uma delas, a 3845, que permite que a Autoridade de Desenvolvimento Económico do Estado ofereça fundos numa situação de emergência, e outra, a 3848, que proíbe que a entidade patronal despeça empregados que necessitem de tempo para recuperar de um diagnóstico de coronavírus. Das propostas de lei, nenhuma passa por medidas de proteção e apoio a profissionais freelance. Há 2 governadores que estão nas bocas do mundo, são eles Andrew Cuomo em Nova Iorque e também Phil Murphy em Nova Jersey, que todos os dias nos dão informação detalhada sobre como vão as coisas. E em relação a estes 2 estados, as informações não são de facto as melhores, com mais infectados, com mais mortos e provavelmente ainda com mais testes e mais vítimas, não é? Neste momento, Nova Iorque lidera a lista negra e New Jersey é já o segundo estado com mais casos. Se bem que temos um bocadinho 2 realidades diferentes. Nova Iorque tem 20 mil mortes, penso eu, se não estou em erro, e New Jersey neste momento são 23. Portanto, mas são 2 estados vizinhos, são 2 estados na mesma área, e eu acredito que os números, principalmente em New Jersey, vão subir drasticamente. Vão subir mesmo. Que os testes estão a ser realizados.
Em Portugal a situação também não é tão diferente daquela que é dos Estados Unidos e eu vou já convidá-los depois da reportagem que temos já a seguir. Eu já tenho um colega nosso em linha, mas depois dessa reportagem já podem telefonar aqui para o 973-589-3890. Para já eu tenho o Zé Rocha em linha. Zé, acho que os Argos de Valdevez, e há tanta gente dos Argos aqui nas nossas comunidades, hoje ficariam espantados se vissem uma cidade como são os Arcos, completamente despida, nua, com pouca gente e, sobretudo, com muito receio. Como é que estão as coisas por aí? É verdade. Viva, muito boa tarde, Luís. Boa tarde também para todos os telespectadores da SIC Internacional. Arcos de Valdevez é uma vila deserta, mas o que é certo é que está tudo a correr bem. Porque eu falava há pouco com a delegada de saúde de Arcos de Valdevez e dizia-me a delegada de saúde que há 7 casos confirmados. Estão 3 internados em Braga, no Porto e também em Viana do Castelo. Os outros 4 estão em quarentena nas suas próprias habitações. É uma tarde que hoje se passou aqui em Arcos de Valdevez, foi uma tarde toda ela deserta aqui nesta vila que é muito movimentada, a vila de Arcos de Valdevez, mas o que é certo é que as pessoas estão a acatar os conselhos das autoridades, quer das autoridades de saúde, quer do município. O município que, em colaboração com várias associações e também com os presidentes de junta deste concelho, levaram a efeito concretizar um número de telefone fixo para que as pessoas possam ligar no caso de emergência, ou seja, todos aqueles que precisem de alimentação ou medicação podem ligar para um número que eu vou aqui dizer. 258-520-504. Indicativo de Portugal, claro. A todos aqueles que estão cá e que têm familiares aí, podem dizer aos familiares cá que podem ligar para o 258-520-504. As ruas estão então despidas, estão desertas, mas tem havido muito civismo da parte da população. As bombas de gasolina estão a trabalhar, mas self-service. Tu próprio é que tens que servir e, ao mesmo tempo, fazer o pagamento com um cartão multibanco. Isto para que não haja contágio com o dinheiro vivo. Há muito civismo e há tanto civismo que várias entidades, vários restaurantes estão a fazer pela primeira vez take-away. Estão a levar até às habitações, às pessoas que ligam para estes restaurantes, mas que nunca o fizeram, estão agora a tomar estas medidas, também num ato de sobrevivência, para que todos possam funcionar financeiramente, Luís. Muito obrigado, José Rocha, da Rádio de Valdevez, Arcos de Valdevez, sede e casa de uma grande comunidade que tenho a certeza também nos está a seguir. Eu queria aproveitar, portanto, para corrigir algo que disse há bocadinho. Em Nova Iorque são 20 mil casos, 152 mortes, não 20 mil mortes. As minhas desculpas pelo erro. E Luís, a situação em Portugal está um bocadinho alarmante. 2.023 casos, claro, com 23 mortes. Claro. E para já, as autoestradas portuguesas tiveram uma quebra de 75% de tráfego. Imagine bem, se as autoestradas portuguesas já tinham pouco trânsito, imagine agora com menos 75%. Isto significa que em Portugal, numa comparação mais positiva para o nosso país, as pessoas não fizeram o mesmo que fizeram em Espanha e em Itália, que descuraram esta situação e que até no seu início brincaram um pouco com ela. Portanto, não deram muita atenção. E nós, portugueses, sim, demos muita atenção. Eu penso que as idas à praia acabaram completamente e que as pessoas claro, estão completamente elucidadas sobre a magnitude deste problema que temos em mãos. E ainda bem que assim é, ainda bem que há consciência, ainda bem que as pessoas estão alertadas. Eu estava a ler um artigo no Diário de Notícias há minutos em que o número de urgências, por exemplo, diminuíram drasticamente da ida ao médico. Porquê? Porque as pessoas estão a usar o telehealth, que nós chamamos aqui, a chamar para os médicos. As pessoas com mais de 60 anos estão em casa. Eu tenho familiares meus que estão há 9 dias sem qualquer contacto, portanto o telefone
sei de câmaras municipais que estão a fazer entregas ao domicílio a pessoas necessitadas ou com problemas médicos, cardíacos e desse género. Portanto, eu acho que Portugal acordou um bocadinho tarde, mas acordou a tempo. Eu quero informar também que a TAP tem operado para os Estados Unidos, ainda que com cidadãos norte-americanos, ou com a chamada autorização permanente de residência neste país, mas não consegue confirmar se vai continuar a operar diariamente ou se vai haver alguma alteração no seu género de viagem que vai fazer a partir de agora. O petróleo sofreu uma queda brutal, passou para os $27,16 o barril Brent, o que é de facto uma boa notícia para Portugal, já que os Estados Unidos têm os seus depósitos completamente cheios e sempre disseram que não precisavam de outra gasolina, não é? Sim, nós estamos a pagar o galão a $2,19. A maior parte são impostos também. Também, mas é bom ver, portanto, que não há essa subcarga. Agora, as pessoas não devem andar na rua e isso é fundamental, portanto, que entendam isso. Há uma coisa que eu tenho visto no Aroundbound, ainda há muita gente na rua sem fazer nada. É muito importante que não o faça. É muito importante porque o Mayor Ras Baraka, portanto, identificou 3 áreas específicas que, se vermos bem, estão perto do bairro Leste. Nenhuma delas é no bairro Leste, portanto, no nosso bairro aqui no Ironbound, mas temos uma no bairro Norte, outra no bairro Sul, bem perto da Broad Street, e outra no bairro Central, onde as possibilidades de contágio são mais elevadas. Porquê é que ele chegou a esta conclusão? Do cerca de 66 casos que há na cidade, a maioria deles são dessas 3 áreas. Ele, portanto, enumerou uma série de medidas, uma espécie de quarentena para os residentes lá, e é fundamental que as pessoas fora dessas áreas também deixem de andar na rua. A situação em Massachusetts também não é muito boa, há muita gente infectada, e temos um telefonema de Fall River. Muito boa noite. Está sim, muito boa noite. Boa noite, como está? Então, o que é que me diz a situação por aí, por Fall River? Olha, infelizmente, claro que vocês aí em baixo, principalmente em Nova Iorque, estão muito piores do que nós, e aliás o nosso país, os Estados Unidos, o país que nós escolhemos para viver, já está em terceiro lugar no mundo, não é? É claro. E é uma situação lamentável, é uma situação que se está a passar no mundo inteiro e que, sem dúvida nenhuma, é de lamentar e cabe-nos a todos nós uma responsabilidade social. E vocês, comunicação social, principalmente os órgãos de comunicação social ligados à nossa comunidade, têm feito um trabalho extraordinário e daí queria-vos dar os meus parabéns pela sensibilização que estão a fazer. Pois, já que se fala tanto de outras comunidades e se fala tanto do que se passa em Portugal e na América inteira, nós decidimos sitiar um pouco pelas nossas comunidades aquilo que se passa aqui mesmo, para que todos nós saibamos um pouco mais do que se está a passar, e isto é a razão deste programa. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua simpatia. Exatamente, e aliás, exatamente por isso, ainda hoje de manhã, entrei em direto com o programa do Sidónio Betancourt, da nossa rádio nos Açores, para fazer um pouco do ponto da situação aqui na área de Massachusetts e Rhode Island. Nós ainda não estamos tão mal assim, portanto estamos realmente quase num estado embrionário em relação aos Estados Unidos e a outros países como o nosso Portugal. Só que realmente cabe-nos a todos nós, a cada um de nós, essa responsabilidade social. E cabe-nos também denunciar um pouco aquilo que se vai passando e aquilo que poderia já ter sido alterado. E tem sido uma luta minha desde há uma semana atrás, que em algumas supermercados, algumas lojas que estão ligadas à nossa comunidade e à nossa própria comunidade, terão bem daquilo que se está a passar e daquilo que virá, não é poderá vir, virá mesmo. E daí nós temos que começar pelas nossas próprias famílias, temos que começar a sensibilizar a nossa família, a nos resguardarmos, e cada um de nós não é tomar conta de nós, é tomar conta do que está ao nosso lado.
Exatamente, tem toda E a razão. essa minha luta tem sido esta semana, principalmente, quando eu vejo alguns supermercados aqui da área, por exemplo, continuarem com o serviço de self-service no pão, que é uma coisa que é de lamentar. Realmente, claro que há falta de sensibilidade das pessoas, ou pode-se dizer que podem utilizar a pinça, mas essa pinça hoje não faz sentido quando essa pinça está misturada com o pão. E isto é de lamentar. Eu não quero mencionar nomes, mas realmente um dos supermercados aqui da área que deveria ser mais responsável por também ser um grupo de comunicação social, este supermercado deveria ter mais atenção, deveria ter mais cuidado com os seus próprios clientes. E com certeza absoluta que o vão ter. Medir a temperatura dos funcionários para despistar o coronavírus. Nós temos que começar a sensibilizar as pessoas que não podem apalpar o pão. Temos que começar a tirar o pão do serviço de self-service. Isso já foi feito em supermercados americanos. Não consigo perceber porque é que em supermercados portugueses isso continua a haver. Talvez porque o português gosta de ver o que tem na mão. Nós e a voz comunicação social, principalmente a voz da SPT. A mesma coisa eu digo em relação ao dinheiro. Atenção, a troca de notas é também uma troca de bactérias. Portanto, quando mexerem dinheiro, será muito bom que desinfete as mãos. Quando se dá a possibilidade aos clientes deles próprios servirem do pão. Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Muito obrigado, agradeço muito a sua chamada. Eu tenho mais chamadas em linha. Essa situação, antes disso, há uma semana atrás, já falei com a gerente do supermercado. Ela diz que não pode fazer nada enquanto não tiver ordens superiores. E é isso que eu faço um apelo, principalmente a voz SPT, por estar ligada a um grupo que tem supermercados, que não façam. Tenham atenção à responsabilidade social. Claro, tenham atenção que as pessoas não podem continuar a tocar no pão. Claro, parabéns a todos nós. Claro. Eu agradeço muito, meu caro amigo. Muito obrigado pela sua atenção. Pronto, tivemos este telespectador, explicou de uma forma muito detalhada e muito certa aquilo que se passa. O português tem essa mania de apalpar o pão, saber se ele é fresco, quando o pode fazer com luvas de plástico que geralmente estão disponíveis junto aos sítios onde o pão se encontra. De facto, não é a melhor maneira de lidar com um produto que nós consumimos todos os dias. Eu acredito que é uma boa altura para tomar decisões e fica a sugestão e agradecer desde já. Claro. Vamos a Newark. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, como está? Passou bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo, obrigado. Então, o que é que me diz? Diga o que é que me diz. Tem que desligar o seu televisor ou baixar o volume para nos podermos entender. Está bem? Ele já está baixo. Sim. Então, conte-me lá, qual é o seu problema? Olá, boa noite. Conte-me lá, então. Mas você, estou a falar para o programa ou estou a falar consigo? Está a falar para o programa. Então? Baixar a televisão, amigo? Tem que baixar a televisão, já lhe disse. Olá, muito boa noite. Boa noite. Então, diga lá. Olha uma coisa, eu estou aqui a chamar de Newark, antes de nada quero dar os parabéns, tanto ao Ricky como ao Luís, pelo magnífico trabalho que têm feito. Muito obrigado. E por isso, quero dar os parabéns. Não tenho muito a dizer, sobretudo porque eu não tenho saído de casa, tenho estado aqui em casa, mas realmente o programa que eu tenho visto, vocês têm informado bastante bem o pessoal. Soa-me a Arcos de Valdevez, não? Diga-me? Soa-me a Arcos de Valdevez, não? Não é? Sim, eu sou de Arcos de Valdevez, sim. Eu soa-me, de maneira que, com certeza absoluta, que é sempre um prazer ouvi-lo, não é? Ricky, sabes quem é que está a falar, não sabes? Sei quem é que está a falar. Muito, muito obrigado, está bom? Ok. E muito obrigado também. Parabéns para o vosso programa. Muito obrigado. As pessoas, quando ouvem a sua terra, ficam sempre mais sensibilizadas.
E é uma das coisas que nós queremos fazer. Exatamente. Queremos ir a várias regiões do país. E falar com vários autarcas. Correto. Nós estamos a programar a partir de quinta-feira levar até si um bocadinho da sua terra. Eu sei que está aí preocupado, todos nós estamos preocupados com a situação em Portugal. Nós temos uma lista de terras onde há mais gente natural e que estão aqui a residir, e então o Ricky fez uma lista que vai planear e programar para que nós possamos falar com a sua terra no decorrer da próxima semana. E por falarmos em terra, eu tenho duas ótimas notícias. Desde já quero dar primeiro os parabéns a todos os artistas da comunidade. Este fim de semana eu estava em casa e foi gratificante ver, e eu vou numerar só alguns, o Ricardo Bruno, o Bruno Joel Costa, a Andréia Miguel e outros, fazerem discos pedidos, a animarem as pessoas virtualmente. Desde já eu tiro o chapéu a todos vocês, porque também estão a ser afetados por esta situação, mas o bom humor, a vontade de estarem perto daqueles que estão com vocês durante o dia-a-dia e nos finais de semana, foi ótima. Um bem-aja e bom trabalho para vocês. Ora, muito boa noite, mais um telefonema. Faz favor de dizer, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Luís. Olá, como está? Luís. Tudo bem? Boa Obrigado. Noite, boa noite. Boa noite, então. Mais uma vez é um prazer estar a falar convosco. Obrigado. E também vos quero dar os parabéns, que nunca nos devemos cansar disto, porque quer vós, quer o Grupo Seabras merecem tudo isto, porque senão não seria possível nós estar em casa e conseguir ouvir português e falar português. Talvez, mas também queria mencionar a respeito, com todo o respeito pelos reformados, falando ao que falam das $200, com muito respeito pelos reformados. A minha mãe é reformada, mas eu penso que não é a altura certa para dar, porque essas pessoas, portanto, não les vai afetar, já tinham uma reforma. Eu acho que deviam de arranjar outras maneiras de ajudar outras pessoas que precisam e ver o que vão fazer. Agora, eu acho que os reformados já têm um aumento deles de $40, $50 por ano, o que lhes dão, e já estão a contar com isso. Portanto, eu acho que, com todo o respeito, mais uma vez eu digo, eu acho que não é prioritário. Faltam aqueles que recebem cheque a cheque e que precisam de apoio e de ajuda também, não é? Isso mesmo, é o meu ponto que eu acho que é mais de refletir esse caso. Claro que é. E isto, portanto, a situação está a ser debatida, isso foi um dos pontos do Partido Democrata, e eu quero acabar também por referir que nós somos completamente apartidários, estamos aqui para providenciar informação, não olhamos a partidos, olhamos sim aquilo que você aí precisa de saber para se manter informado, de modo a que todos possamos ter um objetivo comum, que é estar informados e prevenir o aumento desta problemática. Claro. E ao mesmo tempo dizer que as vítimas, essas, são de um partido e de outro. Portanto, aqui não há escolha partidária quando a tragédia acontece em casa de alguém, na terra de alguém, na família de alguém. E, infelizmente, esses elementos das famílias não podem acompanhar o seu ente querido até à última morada, o que isso me choca ainda mais. É uma situação que é extremamente chocante, saber que não nos podemos despedir. É difícil, é muito mau, mas temos que olhar em frente, não é? E nada melhor do que nós passarmos aos números do mundo para termos uma ideia global da realidade de hoje. Obrigado, Luís. Boa noite, Ricky. Boa noite, Luís. E depois de 2 dias sem atualizarmos as estatísticas, aconteceu o que mais temíamos. Os números de pessoas afetadas com o coronavírus aumentaram drasticamente. Imagine-se que só hoje, nos Estados Unidos, morreram 100 pessoas. Mas vamos olhar para os quadros.
Há neste momento mais de 250 mil pessoas afetadas no mundo e 16 mil faleceram. Itália continua a liderar a tabela com mais de 50 mil casos ativos e 6 mil mortos, seguindo-se dos Estados Unidos, que de ontem para hoje registrou um aumento na ordem dos 63%. Soma agora 41 mil casos ativos, dos quais 499 pessoas já faleceram. Segue-se da Alemanha, Espanha e França. Ainda assim, numa nota de esperança, a China diminuiu 13% e a Coreia do Sul diminuiu 21%. Em Portugal há mais de 2 mil casos ativos, restando um aumento de 60% de ontem para hoje, e até agora 23 pessoas já faleceram. No que diz respeito aos Estados Unidos, há mais de 41 mil casos ativos e até agora já faleceram 499 pessoas. O estado de Nova Iorque é o novo epicentro, registrando um total de mais de 20 mil casos, dos quais 152 pessoas já faleceram. New Jersey surge em segundo lugar, com um total de 2.844 pessoas infectadas e 27 mortos. Segue-se Washington, Califórnia também, muito populada por portugueses, somando um total de 1.839 e 35 pessoas já faleceram. A Flórida soma um total de 1.171 casos e 14 mortos. Massachusetts, 646 casos, 5 mortos. Pennsylvania também, todos estes estados com muitos portugueses. Pennsylvania a somar um total de 644 e 5 mortos. Em New Jersey há um total de 2.844 casos, aumentando 935 desde ontem. Este aumento deve-se também à abertura de centros de testes. Assim sendo, Bergen County conta com 609 casos, Essex County 273, Newark em particular com 66 casos e 2 mortes, Hudson County com 190 casos ativos, Union County com 189 casos, Cidade de Union com 28. É nestas alturas que convém acatarmos as ordens das autoridades, mantermos uma distância de segurança, preservarmos a nossa higiene pessoal e, se não tivermos de sair, então o melhor é mesmo ficarmos em casa. Aparentemente são coordenadas simples, mas muitas pessoas insistem em não respeitar. Ricky, Luís? É verdade aquilo que o Carlos diz. Aumenta todos os dias o número e nós continuamos preocupados também todos os dias. Nós estamos preocupados, mas ainda bem que chegam grandes notícias e eu acabei de receber aqui uma mensagem de texto e dou já os parabéns ao Sabor Unido, um dos restaurantes da comunidade, que está a oferecer jantares grátis entre as 5 e as 6 da tarde a todas as famílias necessitadas ou afetadas por o problema do Covid-19. Desde já, os meus parabéns. São iniciativas como estas que nos fazem crescer como comunidade, são iniciativas como estas que fazem que nós sejamos diferentes e bem positivos. Muito obrigado. E houve também os tais empresários de Elizabeth que juntaram as mãos e que ofereceram as máscaras. 15 mil máscaras. É muito importante referir tudo isso, porque são histórias reais, histórias de vida e, sobretudo, histórias de sucesso em tempos de crise. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou este programa, desejamos-lhe uma muito boa noite. Até amanhã. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay,